O assunto agora é empreendedorismo. Você tem uma ideia inovadora de negócio? Ou seu projeto já saiu do papel e você está na etapa de crescimento? Hoje vamos falar sobre as startups, empresas com proposta de negócio inovadora e grande potencial de crescimento. No Piauí, o pequeno empreendedor conta com o Sebrae para estimular a inovação dos pequenos negócios. Vamos acompanhar. O Sebrae Startups é uma plataforma que agrega iniciativas de capacitação, conexão e fortalecimento de empresas em estágio inicial para fomentar o empreendedorismo inovador em todo o Brasil. O Sebrae ele possui programas focados na capacitação de startups e também possui programas e editais focados em fomento para as startups. Um deles, por exemplo, é o Startup Nordeste, que dá bolsas de 6.500 para fomentar startups, que elas consigam desenvolver os seus projetos, como também uma aceleração, onde elas conseguem ter capacitação, mentorias, trilhas de crescimento para poder acessar mercados, aumentar seu faturamento. Então, esse é um dos programas. Fora ele, temos também Catalisa ICT, que é um focado para Deep Techs, que são startups de base tecnológica, então também tem fomento e também tem capacitação e aceleração. Além das fichas Sebrae Tech, que é focado em negócios inovadores, temos a ficha de validação, crescimento, escala, onde as startups têm acesso a essas capacitações focadas especialmente na sua startup, focada para acesso a mercado, crescimento, tracionamento do seu produto, da sua solução inovadora. Os empreendedores podem cadastrar suas startups no ambiente digital para receber informações sobre todas as oportunidades. Dos projetos do Sebrae que, por exemplo, estão abertos no momento, o principal trabalho do Sebrae é divulgar essa oportunidade para as startups, então a gente utiliza os nossos canais, o portal, o próprio Instagram, redes sociais, notícias da agência Sebrae de Notícias, então a gente trabalha muito na divulgação dessas oportunidades. Quando a startup ela realmente participa de algum desses programas, aí a gente traz todo um apoio para eles, toda uma rede de mentores, de aceleradoras que fazem esse acompanhamento para as startups. Então, essas fichas de negócios inovadores, elas são até uma novidade, uma ficha recente que a gente está tendo. Tem uma contrapartida até especial, porque normalmente as consultorias Sebrae Tech, a empresa paga 30% da consultoria. Nessa ficha de negócios inovadores, a empresa só paga 10% de contrapartida. Então, é um acesso muito bom desse tipo de consultoria, que é top, é uma ficha muito especializada para eles, onde eles têm tanto esse acesso a mercados, como a capacitação focada mesmo em máquinas de vendas, como eles vão transformar aquela solução em um produto vendável, de acesso a mercados não só locais, como nacionais e internacionais. O Sebrae no Piauí realiza diversas ações de fortalecimento de pequenos negócios. As startups atendidas pelos programas e capacitações, por exemplo, tiveram um aumento de quase 30% em seu faturamento. Arthur trabalha com educação há cerca de 12 anos. Querendo inovar, decidiu criar uma startup. A ideia estava na mente, mas precisou de orientações do Sebrae para colocar o projeto em prática. Atualmente, ele já vê grande resultado no faturamento da sua empresa. Surgiu a ideia de criar um projeto educacional, cursos online para o mercado, mas aí eu não sabia como eu ia fazer isso, tirar essa ideia e criar uma empresa. E aí eu resolvi vir até o Sebrae, fiz alguns treinamentos, participei de alguns programas, como Sebrae Like a Boss, participei do próprio Startup Nordeste. E alguns desses programas eles foram nos capacitando para a gente poder entender mais como não ter erros que a gente fez no passado. Depois que a gente fez os programas, que a gente entendeu a forma correta de você abrir uma empresa, criar um MVP, testar, aí a gente conseguiu começar a capitalizar a empresa. O Sebrae, assim, ele te dá várias opções, tanto de consultorias como de treinamentos. Ele ajuda também no aporte, então você não tem aquele gasto inicial muito alto. Então hoje eu já consigo ver a startup tendo grandes faturamentos, também tendo grandes clientes aí para os próximos anos também. Tudo por conta do aprendizado que a gente vem tendo, toda a experiência, participação de eventos. Então, tudo isso a gente consegue ter aqui dentro do Sebrae. A Neide iniciou no Sebrae antes mesmo de saber o que era uma startup. Durante o processo profissional, chegou a migrar de área, mas sempre sob orientação e suporte do Sebrae, que, segundo ela, faz toda a diferença.
Minha trajetória começou em 2018, quando eu comecei com a minha primeira empresa, que era o Terapia Continuada, que funcionou, de certa forma, até 2024. E aí, em 2024, eu comecei, já tinha iniciado com consultorias e tal, e aí eu fundei a startup, que é a Ergontec. A Ergontec, ela começou desde o início, ela já começou dando certo, porque a gente já começou na validação, já era uma validação onde a gente já estava tendo faturamento. E aí, de lá para cá, eu só parei de existir com terapia continuada, que literalmente eu parei, porque não dava para manter as duas coisas, e comecei a ficar somente com a startup, que hoje é a Ergontec. A Ergontec, ela é uma empresa que ela presta serviço na área de ergonomia do trabalho, que é a saúde ocupacional do trabalhador dentro das empresas. E hoje a gente está escalando, graças a Deus, com algumas empresas muito boas e grandes empresas também. Então, sempre teve o auxílio do Sebrae como? A gente sempre fez as acelerações, participou de missões. Quando a gente fala do Sebrae, a gente não está falando somente do interno, do que a gente vem aqui, por exemplo, no Sebrae Lab. Mas ele se estende para outras extensões, por exemplo, dependendo da necessidade do seu negócio, o momento que o seu negócio está. Se ele está iniciando, se ele já está numa validação, se ele já está numa fase de tração em escala, enfim, existe todo um caminho a percorrer. Dependendo dessa necessidade, o Sebrae ele tem um momento para cada um. E ele consegue nos ajudar em cada momento da nossa estrada que a gente precisa ali, ele tem o acolhimento.